meu nome é Nadja Rippel, eu sou fisioterapeuta, educadora física e missionária. Eu fiz Jocum no Ministério do Acre, Rio Branco, Acre, onde Deus me levou pelos lindos ministérios de misericórdias que possui naquele estado, naquela cidade especificamente. E dali ele me levou a conhecer alguns países, como o Haiti, por exemplo, onde a miséria é muito grande, mas as crianças num grande afã estudam, muitas com novinhas já sabem português para saírem do país. A gente percebe que é cada um por si, Deus por todos, mesmo que haja muita miséria, muita corrupção também lá. As pessoas largadas à própria sorte acabam por buscar os seus próprios recursos. Algumas permanecem, sim, claro, na própria miséria, assim como em qualquer lugar do mundo existem pessoas assim. Mas o que me motivou a estar estudando política, e eu tenho essa aula, no caso, de realidade missionária, para estar passando para as pessoas da igreja o que acontece, que me levou essa busca desse conhecimento. Eu percebia que as mentes estavam cauterizadas, acabando por perpetuar o erro, o pecado. E isso não era, nada era feito, nada podia ser feito a princípio, a não ser pela fé. E quando tu começa a perceber que todos os teus problemas, os problemas dos teus familiares, os problemas dos teus amigos, desde pessoal a profissional, financeiro, ministerial, está numa imaturidade de personalidade mesmo. Começa pelo indivíduo, passa pela política, com programas sociais que estimulam e paralisam as pessoas no vitimismo, sem falar nas políticas que desmoralizam a sociedade como um todo. Começa a se interessar. Espero que eu esteja estimulando isso em vocês, para que estejam realmente estudando mais. Nós, como cristãos, a gente tem que estar invadindo todas as áreas. Por muitos anos, a esquerda nos mentiu, dizendo que cristão, religião, deveria se misturar com política. No entanto, o marxismo dominou. Essa sim é uma fé numa ideologia, numa ideia que nunca deu certo. E até hoje eles dizem que deturparam Marx. Mas será mesmo? Vamos ao versículo de Mateus 24:12, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Hoje só se vê egoísmo, as pessoas só pensam em si mesmas e se protegem de todas as formas e justificam isso, os erros. Então a iniquidade vem da palavra hebraica radical avá, que significa dobrar, torcer, distorcer, perverter. Vem do latim desigualdade, excesso, demasia, desmontagem, dificuldade, injustiça. Trazendo para a nossa linguagem, é crime, pecado, perversidade. As dificuldades primordiais das pessoas, dos cristãos que desejam implementar o reino, dos missionários, que eu sempre digo missionário, é todo aquele que tem uma missão. E todos nós, como indivíduos, viemos para a Terra com propósito, com missões. E conforme a gente vai sendo equipado para uma missão específica, todos os dias Deus nos dá missões para estar perpetuando o seu reino aqui na Terra. Os missionários que a gente conhece seriam aqueles que viajam para outros países, mas hoje em dia, que é uma das ondas missionárias de Cunningham, do Tajocum, que seria através das profissões. O desafio, tem desafios diferentes agora. Continua sendo da janela 1040, lá no Oriente Médio, a janela 414, que é a idade, que é onde a criança se converte e ela consegue se manter, nem que se desvie, mas consegue rebuscar a fé porque ela recebeu essa instrução. Depois fica um pouco mais difícil. Então, é específico, a gente tem que concentrar nessa área, porque ela consegue se estruturar como indivíduo sobre uma fé. Que tiraram isso com as ideologias que foram se apresentando no decorrer dos séculos. E o desafio de traduzir a Bíblia, né? Apenas 1/3 das Bíblias do mundo possuem alguma tradução
das Escrituras. E a perseguição da fé cristã, que é geral, tem perseguição islâmica, principalmente capacitação da igreja já existente. E é isso também que eu estou fazendo aqui. Além de dar ferramentas para a igreja que está sendo perseguida pela agenda do islamismo, inclusive, capacitar para que não seja enganado com esses novos pensamentos sofismados que têm surgido. Em Isaías 5:20 diz assim: ai dos que chamam mal e bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Em Colossenses 2:8 diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Vamos falar agora sobre Karl Marx. Todo mundo já ouviu falar nesse cara, né? O tempo todo. Esse cara, ele era alcoólatra. A esposa, ele dilapidou o patrimônio dela. Teve 7 filhos, 4 morreram com problemas de doenças, ligados a doenças de miserabilidade. Um filho bastardo foi criado por Engels, que Engels foi realmente uma bengala na vida de Marx. Ajudou a reestruturar todo Marx. O que aconteceu? Ele criou o tal do materialismo dialético, que vinha para raciocinar diferente, né, com argumentos sutis, baseado no humanismo, que é inerente do homem carnal, e naturalismo que rejeita o sobrenatural. O que vale é o que se vê aqui nessa terra. E basicamente ele começou a falar sobre luta de classes. Ele achou, enfim, que a vida se baseava nisso, e da teoria da mais-valia, onde o que o operário produzia ficava muito pouco com ele, o patrão era um explorador. Se você perceber, tudo isso é baseado na inveja, né? Eu sonho que toda família tenha sua empresa familiar, possa produzir riqueza, abençoar vidas, né? E o marxismo, ele provoca um tal estado de necessidade do Estado que não possa contar com ninguém, literalmente, a não ser com o Estado, e dando cada vez mais poderes para esse Estado, e acabam por tornar o indivíduo totalmente dependente do Estado e ao invés de Deus. Tem uma peça que ele escreveu, Oulanen, que é esse nome Oulanen seria um anagrama de Emanuel. E ele tem a ideia de expulsar o Criador da morada lá em cima. Ele pretende, nessa peça, substituir a Deus. Algumas frases que ele disse. Assim o céu eu perdi, e sei disso muito bem. Minha alma, que já foi fiel a Deus, está escolhida para o inferno. Nada, senão a vingança, restou para mim. Eu desejo me vingar contra aquele que governa lá em cima. E os soviéticos usavam então uma frase assim, nos primeiros anos de slogan: vamos expulsar os capitalistas da terra e Deus do céu. Ele trabalhou um tempo numa Gazeta Renana, em 1849, ele escreveu assim: as classes e as raças fracas demais para conduzir as novas condições de vida, que condições de vida? Devem deixar de existir, elas devem perecer no holocausto revolucionário. Quem que se utilizou de holocausto nas ideologias que se sucederam? Ele pregava que a mulher deveria ser aberta para todos. Qual ideologia recente, da década de 70 principalmente, estimula até hoje a mulher aberta para todos e livre? Nós somos livres em pensar, mas com responsabilidade e principalmente com atitudes de honra a uns aos outros, independente de ser homem ou ser mulher. Outra frase que ele diz: então é que se há de ver que a libertação da mulher existe como primeira condição a reincorporação de todo o sexo feminino à indústria social, o que, por sua vez, requer a supressão da família monogâmica como unidade econômica da sociedade. Tem um poema, O Violinista, que ele teria dedicado ao pai,
Vapores infernais elevam-se e preenchem o meu cérebro, até eu enlouquecer e meu coração se transformar dramaticamente. Vê essa espada? O príncipe das trevas vendeu-a para mim. E com Satanás fiz meu acordo. Ele escreve as partituras e marca o compasso. Eu toco e canto a marcha da morte com rapidez e desembaraço. A partir das ideias de Marx, Luther quis implementar esse comunismo de Marx, essa utopia ideológica. E Trotsky, que surgiu depois, na verdade, Trotsky, ele acreditava nas forças das armas. Conseguiu conquistar essa ação utópica. Ele se desentendeu com Lenin, que a gente vai estar falando logo em seguida, fugiu para o México, e no México acabou tendo um relacionamento com a Frida, né, a monocelha, que era uma pessoa que passava problemas com o marido, enfim, o marido Diego tinha a amante, a própria irmã. Essa é uma das pessoas que são parâmetros para o feminismo, assim como a Beauvoir, que às vezes eu confundo as duas. Beauvoir, elas nasceram no mesmo, em questão no mesmo ano, um ano de diferença, mas a Frida, ela faleceu um pouco antes, e a Beauvoir, até há pouco, 85, acho que foi, ela faleceu. E a Beauvoir, ela pregava a liberdade para pedofilia de meninas entre 13 e 14 anos tivesse liberdade sexual. Lenin, ele foi responsável por pegar os conselhos operários japoneses e soldados e transformar nos soviets, né? Os soviets, então, era a força deles como manutenção para o comunismo. E o Lenin foi responsável pela aquela história da morte dos czares lá na Rússia. Quem não conhece essa história, pesquise. Tem uma frase que ele diz assim: devemos recorrer a todo tipo de estratagemas, manobras, métodos legais, disfarces e subterfúgios. Quando tivermos conquistado as massas mediante uma abordagem razoável, então aplicaremos táticas ofensivas. Para essa gente, vocês vão entender por que a política nossa funciona como funciona. Para essa gente agir de forma de disfarces, métodos legais, subterfúgios, manobras, é parte inerente a eles. Eles sabem que eles têm que enganar. Até o próprio islamismo tem a tal da taquia, que é parte enganar para chegar num fim, um propósito que eles querem maior, no caso. A América do Sul, até pouco com o Fórum de São Paulo, era transformar toda a América do Sul num grande continente tipo União Soviética. Graças a Deus, nós conseguimos, com a vitória do Bolsonaro, modificar um pouco isso. Depois vem o Joseph Stalin. Uma frase dele é assim, ó: América é um corpo e sua saúde é um tripé. O patriotismo, a moralidade e a espiritualidade. Se alguém minar essas três áreas, a América vai desabar desde dentro. O Stalin, ele foi responsável por aquele Holodomor na Ucrânia, aquele holocausto da Ucrânia, onde matou milhares de pessoas pela fome, que ele cortou toda a entrada de alimentos naquele país. Outro que é imputado para a direita é o Mussolini, né? Ele tem inúmeras fotos de pesquisa na internet junto com Hitler. A frase célebre do fascismo, no caso do Mussolini, é: tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Pura dominação. Tem que acabar com a religião, com a fé, com o cristianismo somente, porque nós temos a família como fundamento. Nós temos Deus como superior, não o Estado nos mandando como ele tivesse recorrer tudo a ele. Então isso bate de frente. Então o povo cristão é um povo que segura a onda ainda. Uma frase que eles contam muito em relação ao fascismo é sobre corporativismo e o nacionalismo. Do nacionalismo, que também é do nazismo. Na verdade, muda só o conceito de classes para nacionalismo. Mas assim, o profundo é a mesma coisa. E outro termo que eles usam é o corporativismo. O que é o corporativismo?
a tal das oligarquias que funcionam, principalmente aqui no Brasil. A JBS, Oi, tantas empresas aí que a gente sabe que patrocina e ganham muito dinheiro do próprio Estado, né? Isso existe. Ele pregava, então, a abolição do Senado, a instalação de uma nova Constituinte. Quem está querendo instalar uma nova Constituinte agora? Parlamentarista, inclusive. Controle das fábricas por operários e técnicos. Quem quer botar operários, inclusive na Rússia, quando caiu o muro de Berlim, os grandões lá, é o que tinha dinheiro, então tinham comprado todas as empresas e deixaram pessoas deles trabalhando nas empresas. A empresa é emprestada, é como se fosse feudo mesmo. Empresta ali, a pessoa trabalha, mas é tudo dela. Mas tem um laranja ali na frente para dizer quem é que aparece. Então vamos falar agora do Hitler. Se vocês assistirem The Soviet History, é um documentário na internet, vocês vão entender um pouco mais de como funcionou esse troço aí, essa confusão. Porque na verdade houve um patrocínio, né? E tem uma analogia muito legal que diz assim, não é porque são inimigos que são diferentes. A gente pode ver isso nas próprias gangues. São a mesma coisa, contanto de times diferentes. Por incrível que pareça, Hitler via marxismo no caso, com ideologia de bases judaicas. Talvez, eu creio, que seja pela ideologia, pela utopia de querer igualdade entre todos. Porém, voltando lá um pouquinho para Marx, o vô de Marx era rabino. O pai de Marx se converteu ao luteranismo e Marx se perdeu na história da predestinação. Ali houve um conflito interno e é ali que ele se desvia, né? Ele não, enfim, entra em crise. Ele, no ensino médio, ele tem essa crise, depois vai para a faculdade, totalmente ateísta, satanista, pagão, tudo que acontece que a gente viu antes. Voltando para Hitler agora. O que significa nazismo? É do Partido Nacional, que a gente falou nacionalista, socialista, quem que é socialista, se não é marxismo, dos trabalhadores, quem que é dos trabalhadores aqui no país? Alemães. E dizem que isso é de direita. Eu não me digo de direita, eu sou conservadora. Deixo que o direito e a esquerda se briguem lá, eu sou conservadora, ou seja, pelos padrões de família, partido da fé cristã. Amém? Então, olha o que ele diz. Eu não sou apenas o vencedor do marxismo. Se despoja essa doutrina de seu dogmatismo judeu-talmúdico para guardar dela apenas o seu objetivo final, aquilo que ela contém de vistas corretas e justas, eu sou o realizador do marxismo. Outra frase que ele diz. Eu aprendi muito do marxismo e não sonho esconder isso. O que me interessou e me instruiu nos marxistas foram os seus métodos. Todo o nacional-socialismo está contido lá dentro. O nacional-socialismo é aquilo que o marxismo poderia ter sido se ele fosse libertado dos entraves estúpidos e artificiais de uma pretensa ordem democrática. Pois é, que ordem democrática é essa, né? Então, na internet, pesquisem, tem uma medalha que tem o símbolo da foice e do martelo e o nazismo embaixo. E dizem que é de direita, né? Fidel Castro contratou nazista para treinar cubanos em 1962. Vamos falar de outro cara, Antônio Gramsci. Esse cara, Antônio Gramsci, ele vê a necessidade de formar a mentalidade socialista, modificando a mente para a normalidade, o que o socialismo é o normal. Ensina a tomar todos os espaços sociopolíticos, que é isso que o cristão tem que fazer. Tanto o ensino acadêmico, que consequentemente vai formar toda a mídia, todo aparelhamento estatal, um só poder, né, que mantém tudo, que seria, então, no caso, um pensamento social, dando total poder para essa cabeça aqui em cima, poder supremo, né, e a extinção do espiritual humano, que sua crença na pós-morte com Deus. Isso tem que abolir, porque o que importa é aqui na Terra para eles. E quem consegue implementar as ideias de Gramsci?
Então é a escola de Frankfurt. Olha só uma listinha do que eles implementam, do que eles se propõem. Instalação de ofensas raciais. Então começam a dividir as pessoas. Eles começam então mudanças para gerar sempre confusão. Tudo que vem para gerar confusão, caos, é bom para eles. Eles vêm também para ensinar sexo na escola e homossexualização, inclusive, de crianças. Tem um vídeo que eu editei da Nete Guimarães, é o nome dela, uma enfermeira. Eu trabalhei durante 2 anos com pacientes terminais do vírus da AIDS e eu aprendi muita coisa interessante. Uma delas foi que a idade ideal para se iniciar uma criança no homossexualismo é entre 8 e 9 anos de idade. Então eles estavam morrendo de AIDS. Por que é mentira? Naquela época era a época ainda que não tinha coquetel, não tinha nada, eles estavam morrendo. Grande quantidade. Morreu vários por semana. Então ele estava morrendo. E ele disse isso. Aí eu perguntei, vem cá, mas por quê? Por que não antes? Não, porque antes é perigoso. Por que é perigoso? Porque a criança não tem noção, pode contar aos pais se você pode ser pego. Ok. Por que não depois? Não, depois a criança já tem uma reação e se ela reagir, você pode ser pego. Entre 8 e 9 anos de idade é a idade ideal, porque ele já tem vergonha de contar, mas não tem forças para reagir. É perfeito. E ele era professor primário no colégio. E o segundo que me disse a mesma coisa era professor de natação. Também outro tópico. Fragilização da autoridade das escolas. Então tinha um total respeito dos professores. Enfim, a escola não tem muito valor. Estimulação da imigração em massa como forma de destruir a identidade. Uma das coisas, além da sexualidade da criança, que o adulto tem que dar, é a identidade de nacionalidade, a identidade de pertencer a algum lugar. E eles tiram isso da pessoa também. Então, quanto mais poder desestruturar, ela não tem um referencial melhor para desestruturar a identidade. Promoção, né, o consumo excessivo de álcool. Eu acho que isso tem parado, ainda bem, o fumo e o álcool. Mas a gente vê que foi um período ali que era bem estimulado e muitos jovens ainda passam por isso. A gente sabe que isso é parte da imaturidade, da sensibilidade. Quanto mais a pessoa é sensível, mais ela vai querer se anestesiar, né, permanecer, enfim, anestesiada. Promover o esvaziamento das igrejas. E isso vai muito, acho que da própria igreja. Nós como igrejas talvez temos falhado, porque a partir do momento que a gente espelha a Deus, as pessoas que se sentirem sede, Deus vai enviar, né? Mas eles vão promover isso de alguma forma. Na mídia, tipo assim, os pequenos erros, né? Como se fosse da maioria. E isso a gente sabe que não é uma realidade do contexto da sociedade. As igrejas fazem muito mais bem do que mal. Sempre um clima de suspeição sobre o que é legal, sobre o sistema legal. A gente sabe que o nosso sistema legal realmente nem tem questão de suspeição. Ele realmente está totalmente fora do contexto de legalidade. Legalizam, através de leis, erros, em vez de ter o certo como parâmetro e o que erra ser condenado, infelizmente. E isso é proposital, para a gente levar um desânimo geral e acabar por desistir de buscar. A mentalidade conservadora é cuidar da sua casa, do seu trabalhinho, da sua família e a vida que segue. Vota lá, sou obrigada a votar. E infelizmente agora as pessoas estão acordando e estão aprendendo a votar. Não votem mais em comunista. Amém. Então, ninguém mais acredita, né, nas coisas. Eles estimulam cada vez mais a dependência do Estado, né, com benefícios estatais. Se vocês perceberem, nos Estados Unidos, o que eu posso fazer para servir o meu país? E aqui no nosso país, assim, qual é o meu direito? A própria Constituição de 88 é uma Constituição praticamente só baseada no pode fazer. Então, em vez de botarem o que é errado, se você fizer errado, você está infringindo a lei, não. Então, sempre tem que estar abrindo uma brecha para estar corrigindo alguma coisa. O controle, então, da redução da intelectualidade da sociedade. O estímulo de Paulo Freire. Tudo o que Lenin se desentendeu lá com Vygotsky, que é um dos pais do construtivismo. O Paulo Freire conseguiu, que foi o que Vygotsky não colocou para Lenin para ideologizar as disciplinas, ele só colocou desenvolver para o social.
E o Paulo Freire conseguiu fazer com que todas as disciplinas pudessem ser ideologizadas, deixando o que é mais importante, que é o desenvolvimento do intelecto, matemática, português, geografia, então coisas que são necessárias para o baseamento da inteligência. Estamos como país nos últimos colocados, né, nos coeficientes de inteligência, infelizmente. E próprio também a destruição da família. Então, outra coisa, atacar a autoridade do pai, nós temos visto, então, negar os papéis específicos de pai e mãe, tem acontecido bem grande hoje em dia, e retirar das famílias os direitos de educadores primários dos seus filhos, para o Estado realmente estar controlando isso, abolir as diferenças entre rapazes e moças, né, todo mundo igual, não tem diferença, quem que prega isso? Abolir as formas de domínio masculino, como se o homem não fosse fisiologicamente, anatomicamente mais forte que a mulher e estivesse realmente espiritualmente para proteger as mulheres, né? E declarar sempre as mulheres como classe oprimida, né? Dividindo classes operárias, agora divide homens e mulheres como classe oprimida e o homem como classe opressora. Vamos para outro pensador, Herbert Marcuse. Ele foi um dos que fomentou ali a agenda da Escola de Frankfurt. O Herbert Marcuse, junto com o Reich da psicanálise, o Reich ele trabalha, é muito interessante o trabalho de Reich. Depois ele entrou em contato com Freud, mas assim, ele sempre viu a psique humana a partir do estereótipo físico da pessoa, as couraças, né? E Reich tinha o desejo de formar um mundo maravilhoso. Marxista, ele achava legal as ideias. E trouxe todo o referencial de Freud, que Freud coloca que a sexualidade para a civilização ocidental ela é muito importante, uma vez que ela é um gás que o homem se concentra para produzir, para poder ter a sua mulher, né? Então, ele pega essa coisa da civilização em relação ao sexo e traz para o marxismo. Então, ali ele percebe que deve estimular a promiscuidade, no caso, que isso quebraria com a sociedade. Muito interessante. Então, ele explora a ideia do pansexualismo. O que é o pansexualismo? Amor por tudo, por todas as coisas. Hoje em dia tem quem ame seres inanimados como árvore, como uma bicicleta, né? Então é a busca do prazer pelo prazer. Não é isso que a gente tem visto. Exploração das diferenças entre os sexos, né? De supervisão dos relacionamentos tradicionais. Não existe mais respeito e honra pelo indivíduo. Hoje em dia, realmente o que vale é o meu prazer. As pessoas pregam assim, se você tem prazer é o que importa. Aí surge um outro indivíduo, bem também interessante, Saul Alinsky. Pegou as ideias de Gramsci e passou para a prática. Mas nisso ele acompanhou por 2 anos o Frank Nietzsche. Esse cara, ele era da máfia do Al Capone. Ele estudou todas as técnicas do Frank Nietzsche. Quem se baseou nele a vida inteira praticamente tem o Obama e a Hillary Clinton. O Obama ele estudou as instituições do Saul Alinsky, dos discípulos de Saul Alinsky. E a Hillary Clinton escreveu uma tese de 95 páginas sobre o cara. Então o cara é realmente adorado pela esquerda, no caso os democratas nos Estados Unidos, né? E assim se desce aqui para a América do Sul, todos os grandes líderes de esquerdas certamente seguem a mesma linha. A dedicatória da primeira edição do livro do Saul Alinsky diz assim, devemos olhar para o passado e dar algum crédito ao primeiro verdadeiro radical de todas as nossas lendas, mitologias e histórias. E quem sabe onde a mitologia termina e a história começa? Ou mesmo qual é o quê? O primeiríssimo radical conhecido pelo homem
que se rebelou contra o sistema o fez de forma tão eficaz que pelo menos conseguiu seu próprio reino, Lúcifer. Em uma entrevista dele em 1972, 2 meses antes da morte dele, ele disse assim: se existisse vida após a morte e me fosse perguntado a respeito, eu escolheria, sem pestanejar, a oportunidade de ir para o inferno. O motivo? O inferno seria um paraíso para mim. Toda a minha vida eu estive junto aos que não têm. Por aqui, se você é um que não tem, você não está aderente a amar. Se você é um que não tem no inferno, é pouco virtuoso. Uma vez que eu chegue ao inferno, começarei a organizar os que não têm por lá. E basicamente, então, ele é muito pragmático. Ele acredita nisso, que faz aliança com tudo e todos, seja lá o que for. O que importa é o valor final, prático. Ele se opõe a qualquer outra coisa. E ele deixa claro o desprezo pela verdade, pela honestidade, inclusive intelectual e moral. Ele escrevia, adivinha para quem que ele gostava de escrever? Para jovens. Então, jovens, se liga. Você precisa entender que os mais velhos têm experiência. Isso eu já fui jovem, eu sei, por isso que eu falo. Tem experiência de vida. Se alguma coisa seu pai e sua mãe falam, é pro seu bem. Tem, claro, pais que abusam do controle, mas em termos de conhecimento, de experiência, aproveitem, não precisam sofrer. Então, o Saul Alinsky, ele se dedicava aos jovens. Para quê? Para manipular as mentes. Então, todos os jovens eram líderes sindicais, hippies, contra a guerra do Vietnã, feministas e adeptos de minorias. Então ele estimulava isso, ele ia nas universidades buscar essas pessoas, que é realmente onde começa a formar as lideranças, né? Lá desde a escola, pega lá no Grêmio Estudantil, aquela pessoa que se desponta, né? Jovens, e os jovens, daí tu consegue manipular melhor, porque tem o afã de querer fazer as coisas, né? A palavra diz que é para o jovem se cuidar da sua juventude e se dedicar ao Senhor, né? Então, o objetivo principal dele é manipulação e impulsionar essa massa revoltada para uma ação que ele deseja. E é exatamente isso que a gente vê. As pessoas sem qualquer restrição vêm com ideias de fora, vitimistas, com sofismas errados e manipulam com histórias tristes que sem realidade, muitas vezes é mentira, e vem na mídia tudo e lança aquilo e a pessoa cai direitinho. No final do livro, então, ele deixa claro na década de 70 o ódio dele pela classe média. Quem que tem ódio pela classe média? Por que a classe média é tão odiada? Porque a classe média é aquele tipo de gente que trabalhou, conquistou sua vidinha e não quer ser incomodado. É o próprio conservador, né? Então, só para situar um pouquinho. Então, tem 3 coisas fundamentais que Saul Alinsky, então, fala. Desinformação é muito importante. O que é desinformação? É tu modificar os termos, tu lançar, tipo assim, o que é tudo, o que seria tudo de esquerda, ele vai modificando. Comunismo, fascismo, marxismo, socialismo, trabalhismo, né, que inclui o nazismo e o fascismo, que a gente sabe. Então, assim, e vai modificando os nomes, não tem nada a ver comigo, é outra coisa. E não interessa, o importante é que nós avancemos e vamos bola, e mudamos nomes, e não interessa, botamos tudo nas costas dos outros, né? O Lenin dizia, chame do que você é e acuse do que você faz. É uma inerente a eles tudo isso. O niilismo político, que os fins justificam os meios, para eles pode fazer tudo. Nada tem sentido mesmo, e vamos negar o princípio religioso, político, social, o importante é o fim que a gente quer. Se precisar usar um pouquinho eles, melhor ainda, porque é uma massa de manobra maior. Você pode enganar essas pessoas. Destruição, o terceiro tópico, destruição do oponente. O que nós temos visto hoje em dia do Bolsonaro? E tantos outros, né? O próprio Guerra aqui em Caxias, eles destroem as pessoas
que se opõem àquele sistema que está andando de forma como o Gramsci, né? O sistema tem que andar assim, a partir lá da associação de bairro, do sindicato, do Grêmio Estudantil. Nós temos todos os nossos líderes que manipulam um grupinho aqui, que faz barulho. E assim, esses fazem barulho, assustam o conservador que só quer viver sua vidinha aqui. Então se afasta, não quer saber daquilo ali. Política não serve pra mim. E é o doente que vai afastando. Então eles destroem as pessoas, reputações. Eles não têm limites para destruir reputações. Eles catam as coisas mais absurdas. Não interessa vida particular quando se fala em política. O que interessa é somente o caráter e o fim. Até a nossa política, um dos coeficientes para dizer que é uma política é o número de projetos aprovados. O Bolsonaro é um grande atacado. Olha, ele é péssimo porque ele se casou 3 vezes. Ele é péssimo porque ele não aprovou o projeto. Primeiro, vida particular tem a ver com ele. As dores dele tem nada a ver com política. O que interessa é o que ele faz pro povo. Ah, mas ele não aprovou o projeto. Hello. E se ele tivesse mais pessoas, se as pessoas soubessem votar, não votassem em comunismo, não votassem nesse bando de gente que só pensa em si mesmo, só pensa em dinheiro para entrar na política, não teria aprovado. Quem coloca as pautas são sempre os mesmos, comunistas, socialistas, e eles põem as dele e depois compram os outros. Então, se tiver uma pessoa, que foi o que ele fez todos esses anos, paralisando pautas, ou botando a boca no trombone para que o povo saiba o que está acontecendo, já é um avanço, 1 ou 2 pessoas fazendo isso. Mas se tivéssemos maioria, esse país já teria sido modificado há muito tempo, esse país já seria primeiro mundo há muito tempo. Aí depois, tem uma discussão ali da intervenção militar, o povo pegou, abandonou as Forças Armadas e esperam que agora as Forças Armadas entrem e ajam como heróis, sendo que largaram para votar até hoje em comunista, fizeram acontecer, agora vem limpar nosso popô, é isso que querem. Não, as Forças Armadas não vão fazer que nem aconteceu na Venezuela em 2002, onde lá o exército fez um golpe, deu um golpe, em 2 dias estavam fora de novo. O povo foi colocado contra por causa da mídia, isso que a gente está falando da destruição do oponente. A mídia tem um poder muito grande. A mídia, toda ela é ideologizada, sim, porque as universidades são ideologizadas. Os professores são formados para ser doutrinadores dos seus alunos. Infelizmente, há mais ideologia do que conhecimento. Não há uma necessidade. Isso não se trata da saúde em específico e das áreas das exatas, mas das áreas das humanas. É totalmente doentio o que acontece, infelizmente. Então, eles lançam também fontes não confirmadas ou controladas e lançam como fatos, né? Sempre enganando. Então, a gente vê a Peppa Pig ali acusando a gente do gabinete do ódio, mas quem fazia era ela. E eles fazem isso e acreditam mesmo. Mas porque eles fazem isso, mas é óbvio que eles sabem, no fundo, quem faz todo o marketing do Bolsonaro é o povo. Então, eles lançam uma grande mentira e a retratação é muito pequenininha. Esses dias eu estava no dentista, foi mais de 15, 20 minutos falando mal do governo, que eu tive na sala de espera. Aí teve uma retratação do dia anterior, foi 1 minutinho e morreu a retratação. E é assim que eles fazem. Então, existe sim omissão também na mídia, ele está falando tudo na mídia isso aqui, omissão de fatos importantes, assim como a nossa mídia ocultou por décadas o Fórum de São Paulo, da população, que é essa manipulação para a Unasul, da Grande União Soviética da América do Sul, América Latina, eles ocultam muitas coisas. Quando eles vêm, denunciam, por exemplo, Lula, é porque não tinha mais como esconder. Então, assim, chega uma hora, não, agora não dá mais, porque vai ficar muito feio. Então, vamos ter que lançar, vamos fazer, como vai estourar mesmo, vamos lançar primeiro para dizer que a gente está contra. Senão eles escondem tudo, eles estão no sistema, estão comendo junto, no mesmo prato. E assim, a gente vê todo o sistema assim, STF, Congresso, e pataquada toda. Eles também promovem na mídia, muita distração e fabricação de ideias irrelevantes, muita violência, muita promiscuidade. Então a mídia vai ser sempre usada para isso. Eles vão usar debates, essas pessoas que se usam de Saul Alinsky na mídia, de táticas desonestas no debate,
vão desmerecer o debatedor pela experiência de vida dele. Como eu estou falando da relação Bolsonaro, destruição do oponente, vão se usar porque eu sou doutor, então tem mais poder, sendo que a gente sabe que a maioria dos artigos que tem por aí, principalmente de humanas, são com bases, fontes principais escritas, com falácias. Então, assim, em cima de Marx, tu escreve outra coisa em cima de Marx. Então, no fim, é uma mentira aqui em cima que se baseou numa mentira lá de baixo. Então, nada se sustenta, se tu for ver. Se tu vai dar um chute, derruba tudo. E isso que seria interessante, que não é aprovado nas academias, estudos com vertentes conservadoras, que traga a racionalidade para tudo isso que tem acontecido. A gente tem que ter noção que, basicamente, o feminismo, né, terminando os referenciais, é um ataque à família. Ponto. É só isso. Eles começam, então, atacando a mulher, porque a mulher, ela é o esteio do lar, é onde o homem repousa. O homem é o cabeça do lar, tendo Cristo como cabeça. E nisso os filhos se sentem seguros, onde todo o reino de Deus existe sob hierarquia. Os anjos trabalham em hierarquia. Tudo existe o seu lugar correto. E quanto mais ordem, mais presença de Deus existe. E onde mais caos, mais necessidade de intervenção divina. Então vem ali a inovação da pílula anticoncepcional, uma coisa que elas se utilizam muito contra o cristianismo, é que a gente não, sobre a submissão, a gente não teria direito ao voto feminino, né? O voto feminino foi conseguido pelas sufragistas. Sendo que as sufragistas foi algo legal que aconteceu, porque somente homens maiores de 25 anos poderiam votar, e proprietários de terras. E haviam mulheres que estavam ficando solteiras e com terras maiores de 25 anos. Então nada mais justo do que elas têm direito a voto também, não é? Outra coisa que às vezes a gente não poderia trabalhar. Se a gente pegar lá em Provérbios 31, do 10 ao 29, trabalhava pra caramba. Ela acordava cedo, ela fazia, acontecia. Então, assim, essa mentalidade de colocar toda mulher que não trabalha como uma dondoca, e se ela tiver condição de ser uma dondoca? Qual é o teu problema, hein? Qual é o teu problema? A mulher não pode ser o que ela quiser? E justamente isso que é bom ser mulher, porque mulher tem o direito de poder florescer como bem desejar, e elas tiram essa beleza da mulher. Elas acham que a mulher tem que pensar tudo igual e tem que concordar com o que elas dizem, com essas mentiras, né? E isso não poderia estudar. Vamos pesquisar o tanto de mulher que trabalhava, estudava e fez e aconteceu por séculos. Quanto ao machismo, a gente vai lá em Efésios 5:25, onde é instruído que os maridos deem a sua vida como Cristo deu para a igreja. Isso é machismo? Eu acho que não, hein? Mas um principal, é isso que me fomentou e é o que me faz chorar quando eu penso. O que estão fazendo com as nossas crianças? Por que chegaram na mulher com o feminismo e agora estão indo com a ideologia de gênero, com futuramente, não tão muito longínquo, a aprovação da pedofilia, da zoofilia, tudo isso está na agenda dessa gente imoral. A ideologia de gênero, na verdade, tudo que vem para traumatizar um ser, um indivíduo, vai infantilizar aquele indivíduo. Se você ou alguém que você conhece não consegue agir de forma madura em determinadas situações, isso se deve porque ela tem um trauma naquela área. E isso precisa ser trabalhado. E essa gente quer traumatizar todo mundo. Então, quando você desconstrói a identidade do indivíduo, sequer dando a direção do sexo para ela, você estimula a sexualidade precoce, né? Eu sou totalmente contra ensinar sexo na escola. Lá na oitava série, quando for a hora de ver os órgãos sexuais, ponto. Mas quem ensina a moralidade, como deve ser, é a família. Se a mãe quiser ensinar em casa, pode, não sei o quê, aí é com a mãe e com o pai. Mas se a gente soubesse o quanto é importante para o desenvolvimento da criança
preservar a pureza dela, que ela possa, nas mais tenras idades, até os 7 anos, ela desenvolve somente o intelecto, o cognitivo, o motor. Ela tem que se preocupar unicamente com ela. É a idade do egocentrismo. Ela precisa estar centrada, viver bem o complexo de Édipo. Ela precisa ter esse momento dela. Não haver comparação entre os filhos, não haver comparação entre o vizinho, enfim. Ela saber que ela é um ser único esperado por Deus. Então, eles querem chegar antes, porque depois não tem adolescência e tal, depois a vida adulta. Aqui também pode acontecer traumas que venham a destruturar, mas quando é aqui é mais complicado dessa criança conseguir amadurecer. E é isso que por isso que eles têm estimulado, então, essa desconstrução da identidade. Por isso que têm estimulado a sexualização precoce. Cada um com a sua identidade, cada um com o seu jeito, todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem o seu preço. Depois, se você quiser, a criança, você é seu filho, enfim, mas assim, preservar a inocência das crianças. Ai, como é difícil, hoje em dia tem internet, a criança tem acesso. Quando se quer dar um jeito, eu não sei como, mas havia no regime militar essa proteção em relação à criança, de censura no caso, e era tão ultrajada. Hoje em dia eles jogam na cara que é a censura, mas é uma censura. Não tem que ter na televisão esse tipo de coisa. Agressividade, quando você vê muita agressividade, isso acaba se tornando, acaba cauterizando a sua mente também. Como caso de cauterização, existem aquelas meninas, aquelas bonecas vivas na Rússia, na Deep Web há muito tempo. Então assim, quanto mais trauma, que a menina levava muito trauma, ela acabava ficando uma boneca viva mesmo, tirava um dente e tal. Por quê? Porque a alma da pessoa morre. Literalmente é emparedada. E ela não sente mais nada. Então nós temos que preservar a pureza, preservar a inocência. Em Marx e Engels, os trabalhadores de vanguarda têm a consciência de que o futuro de sua classe e, consequentemente, de toda a humanidade, depende totalmente das futuras gerações de trabalhadores. Ensina a criança no segundo que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviar dele. É exatamente isso. Eles já sabiam o que fazer, já estavam dando as instruções de como tirar. Então a gente tem que se ligar que esse mundo tenebroso está aí para destruir, e a gente tem dormido, a gente tem deixado a sociedade fazer o que bem entende com os nossos filhos. Isso é certo? Não. Tem uma frase agora me correu em relação ao feminismo, do Aaron Russo, um amigo do Rockefeller. Ele comenta o Rockefeller fez uma pergunta assim para ele: o que você acha do feminismo? Aí ele disse assim: eu acho muito legal a mulher ter sua independência, não sei o quê. Aí o Rockefeller diz assim para eles: idiota, do dia pra noite nós dobramos a arrecadação e ainda estamos cuidando dos seus filhos. Gente, isso é muito interessante. Então eles sabem que cuidam dos nossos filhos, eles estão cuidando do seu filho. Temos que nos atentar a isso. Temos que criar como conservador, colocar cristãs, colocar pessoas nas políticas, passar em concurso público, juízes, STF, limpar tudo, botar pessoas realmente com fidelidade ao Senhor. Porque, infelizmente, o que está dominando aí, nós deixamos como povo cristão, nós somos relapsos em relação a isso, são pessoas que só pensam em si mesmas. Então, vamos estar cuidando disso, porque é fundamental. Nós temos que ter noção também do espectro político, né? Não existem partidos de direita. Olha o DEM, né, do Maia. Não é, né? Os democratas nos Estados Unidos, todo mundo sabe porque os Estados Unidos é rico, lá não existe esquerda, dão risada na nossa cara, né? Já vimos que o Obama, a Hillary Clinton, né, são de esquerda, assim como toda a tropa que anda atrás dele. Toda a agenda de desmoralização, eles acham o máximo, drogas, enfim, aborto. E depois, do outro lado, o Trump, também extremamente atacado pela mídia, né? Ele que criou o termo fake news, a gente sabe disso. Aqui no Brasil, houve o Pacto de Princeton entre o FHC, que ele representando o diálogo interamericano, então o FHC da PSDB,
e o Fórum de São Paulo, quem representando o Lula. Então, nesse pacto de príncipe, né, os partidos, anotem aí, que fazem parte, não votem jamais, mesmo que seja uma pessoa maravilhosa, teu amigo, não vote. No Fórum de São Paulo é PT, PSOL, PCdoB, PDT, PCB, PSTU. E tem mais. Então, todos de esquerda não votem jamais. Né? Nem o DEM, a gente viu o PSDB, tudo lixo. Inclusive, o Novo, quem financia são os globalistas. Né? Se vocês forem investigar atrás, tudo que está por trás ali do Unibanco, Itaú, Unibanco, todos os globalistas, né? Os globalistas, eles compram os bancos centrais dos países para estar se usando da flutuação econômica dos países e dominar economicamente, além das armas brancas, né? Que eles compram todo um setor da economia dos países, tipo aqui no Brasil, no setor das carnes, né? Da agropecuária, que eles destruíram vários frigoríficos no país, né? E assim vai. Uma coisa que é bom contar, assim, que os comunistas destroem a história dos países. Se vocês pesquisarem, eu estive pesquisando um tempo atrás, eles destroem museus, bibliotecas, arquivos mortos de cidades, para que não haja como a gente recorrer. Eles destroem páginas, estão destruindo direto páginas da internet que tenham algum dado que possa ser usado contra eles. E a Marina Silva nesse fala, né? Uma crenta, com cara de crente, mas com uma melancia assim verde por fora, parece decente, mas é totalmente melancia, totalmente vermelhona, comunista mesmo. Então, todo o espectro político, pelas leis, eles acabaram por andar tudo para a esquerda. Então, hoje em dia, não dá para dizer qual partido seria de direita. Por isso que eu digo, deixo eles lá e eu sou conservadora. Eu tô aqui, os padrões de moral, que é o mais importante. Que a gente tem que buscar candidatos assim, no país todo, em todas as áreas, como eu falei. No espectro, totalmente para cá, de direita, de valores. Recordando, então, contra feminismo, contra divisão por raças, a gente não dá bola para raças. O ser humano, se a gente tem relações. Se você falar que a pessoa tem o nariz comprido, você vai olhar se a pessoa tem o nariz comprido. Então, se você fala que ela é negra, você vai olhar. A gente olha para o caráter das pessoas, isso não, mas eles fazem questão de frisar isso e causar vitimismo e toda aquela divisão entre nós. Então, tem o multiculturalismo, essa promoção de vir imigrantes de fora o tempo todo para desestruturar a nossa cultura, né? E dando todos os subsídios para que eles sejam até melhor tratados do que o próprio povo. No caso, dando também entrada para os né, os islâmicos, com a tal da outra teoria da islamofobia, como se a gente tivesse medo, né? Não temos medo, né? Não temos medo do homossexual, amamos o homossexual como cristãos, queremos que eles encontrem Cristo, que eles sejam felizes, querem viver uma coisa que a gente não concorda porque não está na palavra. Não vamos deixar de amar eles, né? Não vamos deixar de pregar Cristo, não vamos deixar de desejar o melhor para eles, para que ele cresça, né? Tenha a vida que, enfim, ele merece, seja feliz. Mas eles colocam isso como a gente, nossa, né? Você sabe como é que funciona. Então, outra pauta comunista é o conflito entre gerações, como temos visto, eles colocam sempre uma geração contra a outra. Os professores doutrinadores, principalmente na escola, chamam isso de pensamento crítico. Eles colocar a criança contra toda a moral que ela recebe dentro da casa, questionando, né? Quem questiona sempre vem com dúvidas contra a vontade de Deus. Outra coisa, a pauta comunista é, então, assistencialismo desenfreado. Então, defende o criminoso, defende o desarmamento civil. Todos os grandes ditadores desarmaram sua população. Drogas, prostituição, aborto, incentiva a migração, a gente falou, censura, né, o marco civil que eles aprovaram, ateísmo, paganismo, isso que é bom, o cristianismo é péssimo. Economia, então, de intervenção, né, as armas silenciosas que eu falei, tipo JBS, as empresas de construção que construíram portos e enfim, hidrelétricas em todos os países, corporativismo estatal que a gente comentou, e então, sempre privilegiando os companheiros, né? O irmão do companheiro, né? Minha família toda na política. Os traficantes, né? Que conseguem bastante votos, estão lá na política também com essa gente. É o tal do looping proletariado. Então,
Quanto mais causa essa gente causa, melhor para eles. Aquela famosa analogia de quebrar as pernas para vender bengala. Depois, quebra a espinha para vender cadeira de rodas e assim vai. E o que eles têm ganhado o que nós temos que acabar, é trazer racionalidade e acabar com o politicamente correto. O politicamente correto é uma censura do pensamento velada. E é maligna totalmente, tem nos realmente tolhido totalmente qualquer pensamento. E não tem lógica nenhuma, só engana ignorante mesmo. Gente que se leva por sentimento e esquece totalmente a racionalidade, tudo fica em função da emoção. Quais as pautas como cristãos que nós temos que estar priorizando? Atenção. Lá em Hebreus 8:10 diz assim: porei minhas leis em suas mentes e escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, quais são os valores de Deus, morais? Deus, família, responsabilidade. Eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pela sua vida. Eu sou responsável por tudo à minha volta, o que eu puder melhorar como indivíduo, o que eu puder ajudar como indivíduo, a sociedade, o meu próximo, eu farei. Isso é responsabilidade individual. Não esperar se humilhar para um político que se acha um Deus. Civismo, civilidade ocidental é um bem comum, todo mundo vive bem. Ser pró-vida, pela vítima, ser pela legítima defesa. Isso também é garantido no Antigo Testamento. Jesus manda oferecer outra face, mas em termos de identidade, em termos de humilhação, para ajudar a trabalhar o teu próprio caráter e transbordar o amor ao outro. Não em termos de ver o frágil sofrendo e você achar que não, eu tenho que esperar, né, a criança se afogar, não vou mexer na piscina para ajudar. Ser anti-drogas, ser pela iniciativa privada e propriedade privada, assim como eu sempre digo, nós temos que incentivar a empresa familiar, a que as pessoas tenham o seu ganha-pão da forma mais honesta possível, que todos tenham direito a ter o que quiser trabalhando, estimular isso. Assim como aí nos Estados Unidos, né, sem querer desmerecer, porque o Brasil tem um plano maravilhoso que é o SUS, que abençoa muitas vezes, isso não tem lá. Nós temos aqui, mas se usado da forma correta com pessoas honestas, não haveria desvio de dinheiro, poderia se fazer muito mais, poderia ser algo de primeiro mundo e gratuito, mas melhor ainda se não houvesse essa gente moral dentro. Então, igualdade entre todos é ter meritocracia, independente da tua aparência física, independente do que deixa de ser, você é um indivíduo que tem capacidades e deve ser valorizado, deve ser ajudado em termos de infraestrutura, mas não em termos de sistema com privilégios. Então, impedir que a criança tenha contato com coisas fora da sua idade, então uma censura de proteção à infância, com certeza. Preservação da laicidade. O que é a laicidade? É o direito de eu, cristã, poder me manifestar. Né? Eles acham que a laicidade é ser pagão ou ateísta, não se fala. Não, é o direito de preservar a fé de qualquer um, independente de onde provém. Ter uma economia livre concorrência. Você poder botar o seu preço sem interferência estatal, né? O imposto, tipo, o Brasil tem 40% de imposto. Seja menos oneroso para o trabalhador poder, para o empresário poder produzir mais empregos, para o trabalhador poder ter sua própria empresa. E quanto a investimento externo, é fundamental que se siga o dinheiro, porque os globalistas, como eu falei, que dominam os bancos centrais, vão investir em empresas com laranjas para estar comprando. Então, assim, segue o dinheiro, que não tem erro, é isso que sempre se fala. Como igreja, o que fazer? Orar. Oração. Orar. Então, pela nação, pela justiça de Deus, pelas crianças. Quantas crianças estão com sofrimento hoje em dia, agora neste momento, seja em abuso, seja no frio, na chuva, na fome. Orar por eles, orar pelas nossas autoridades, uns pelos outros. E ação. Estar cuidando dessas crianças, estar
honrando as autoridades que honram e honrar uns aos outros em amor, né? Em 2 Timóteo 4 diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. As pessoas têm ouvido o que faz bem para o próprio ego, o que faz bem para a própria carne. Ai, aqui é bom, só se preocupam com sexo. Nunca se falou tanto de sexo e as pessoas foram tão frustradas nessa área. E a ação ainda é sempre a gente estar tomando posição, não aceitar passivamente o mal, estar informando as pessoas de todo o conhecimento que se aprende, estar cuidando para que respeitem a fé cristã também, a família, a espiritualidade humana, que é fundamental. Todo ser humano, por mais que não creia num ser espiritual, você é um ser que precisa sentir que a vida não é somente isso aqui na Terra. Tem que estudar, nós temos que ser excelentes na presença do Senhor, perante a nós mesmos, buscar conhecimento, não se contentar com o que nos dão de mastigado, principalmente em relação à TV, divulgar então o que eles estão fazendo. Se você se cala, você é conivente, jamais votar em comunista, buscar então interesses além de si mesmo, contra a engenharia social, que é isso de destruir a família, destruir a identidade, dividir o ser humano, né? Tudo isso que a gente comentou do paralimento estatal, dos impostos, lutar contra isso juntos, resgatar as almas, as gerações juntos, precisamos estar unidos. Uma frase que eu gosto muito e encerro esse vídeo é: o apocalipse é inevitável, mas as profecias estão aí para nos preparar o que estaria acontecendo. Vamos nos curar em Cristo e cumprir a nossa missão agora. O que Deus tem dito para ti no teu coração, cumpra. Chega de passividade. O povo cristão não foi um povo para ficar aguentando tudo calado, mas um povo de ação. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.